Oi, gente! Hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto que já estava numa lista de vídeos que eu ia fazer para frente, mas como entrou um pedido de uma mãe, eu resolvi passar esse na frente, até por ser pertinente por a gente estar no final do ano. Essa mãe me pergunta assim: Renata, o que que eu faço se o meu filho repetir de ano? O que que eu tenho que fazer, né? E aí eu trago então essa questão para vocês para a gente pensar assim, ó. Quando há uma repetência na escola, a gente tem que pensar de algumas formas. Existem casos diferentes de repetência. Vamos lá. Primeiro, a gente tem o caso de um adolescente que tem dificuldade de aprendizagem, que tem um histórico de dificuldade de aprendizagem e que tem um trabalho por trás dessa dificuldade de aprendizagem. Seja com um professor particular, com um psicopedagogo ou com a escola, né? Fazendo reforço, com os pais ajudando a estudar, enfim. Esses casos são casos em que a gente tem que ter uma compreensão um pouco maior. Poxa, tu tá vendo que teu filho tá se esforçando, tu tá vendo que ele tá fazendo a parte dele, mas ele não conseguiu. O que um pai e uma mãe tem que fazer nessa hora? Dizer, poxa, filho, né? Que chato, assim, a gente entende que tu tá triste, a gente tá triste também, porque é importante vocês marcarem a tristeza de vocês também, tá? A gente tá triste também, mas a gente entende que pra ti foi um pouco difícil e nós, enquanto família, vamos te ajudar a achar um jeito de no próximo ano ser um pouco melhor, né? A gente tem que encarar as coisas, a vida é assim, algumas coisas na nossa vida, né? A gente precisa encarar de uma forma mais concreta, mais dentro da realidade. Não adianta a gente ficar negando ou botando a culpa nesse, naquele, mas a gente tem que achar uma solução para isso. Então, no ano que vem, a gente vai se reunir com a escola e vai ver o que fazer. Mas a gente tá junto contigo, tu não te preocupa, apesar da tristeza, faz parte e bola pra frente. Esse é um caso, beleza? Segundo caso é de um adolescente que começou a apresentar algum tipo de dificuldade, mas ainda não comentou com os pais sobre nada. Então, assim, tá, vocês viram que o filho de vocês fez a parte dele, estudou para as provas, fez os trabalhos, fez tudo que a escola estava propondo, mas não conseguiu alcançar. Cabe aos pais dizer assim: poxa, filho, olha só, tu não nos disse nada que tu estava com dificuldade. Eu acho que tu deveria ter nos dito que tu estava com dificuldade para a gente ter a possibilidade de te ajudar. Mas tudo bem, como a gente viu que tu fez a tua parte, faz parte, a gente poderia ter te ajudado e tu poderia ter passado de ano com a nossa ajuda. Mas tudo bem, todas as nossas escolhas na vida têm consequências, essa é uma consequência de tu não ter pedido ajuda, né? Cabe a gente marcar que é um aprendizado, que a gente tem que entender que quando a gente pede ajuda as coisas ficam mais fáceis na vida e que bola pra frente. Nós somos tudo uma família e a gente vai te ajudar e no que tu precisar, a gente vai se reunir com a escola e vai ver o que fazer pro próximo ano, pra esse próximo ano ser um pouco mais tranquilo. Mas tranquilo também é um caso relevável, entende? Agora, existe um terceiro caso, que é o caso daqueles adolescentes que não querem nada com nada, entende? Poxa, tu pegar um boletim de um filho, aí tu vê uma nota baixa, tá? Pra mim, quando chega aqui, né? Eu nunca me contento com uma nota fechada, tá? Eu sempre vou esmiuçar o que compunha essa nota, né? Era nota de prova, somada com trabalho, somada com participação em aula, somado com entrega de projeto, material, sei lá. O que tinha, né? Somado nessa nota. Ah, às vezes eles dão uma zebra mesmo numa prova ou noutra, mas enfim, acontece, mas eles têm que estudar. Se eles não têm dificuldade, eles têm que estudar, né? Mas é muito comum os alunos que não querem nada com nada rodar ou por falta, rodar porque não entregou os trabalhos, porque os professores, além da prova, ainda fazem trabalhos para ajudar a levantar a nota dos alunos, né? Poxa, a criatura não faz um trabalho, que é uma ajuda do professor. Não participa em aula. E aí fica se queixando e repete de ano, esse tem que ter uma punição. Porque esse definitivamente não fez a parte dele. Ah, porque tá triste, porque isso, porque aquilo, não importa, né? O que importa é que cada coisa que a gente faz na vida tem alguma consequência. Se ele tá triste,
ele tem que comunicar, ele tem que demonstrar e pedir ajuda de alguma forma. Mas a grande maioria dos pais que chegam para mim num primeiro momento tentam justificar a repetência dos filhos por uma tristeza, uma depressão, um caso de bullying, um isso e um aquilo. E, gente, tudo bem, tudo tem uma explicação. Mas mesmo tendo uma explicação, não tem uma justificativa de eles não fazerem a parte dele. Então, nesses casos, a gente precisa pensar numa punição. Nesses casos, é importante ser marcado num verão, entende? Eles perderem a possibilidade de se divertir no verão em alguma coisa, umas férias, uma coisa assim, né? Claro, vocês vão dizer assim, tu não vai ganhar esse presente de Natal ou tu não vai viajar com a família porque tu repetiu de ano. Não é assim, né, gente? Porque, vamos pensar assim, ó, tá, vocês vão viajar, ou a família inteira vai ser punida porque não vai viajar, porque o fulaninho rodou, ou vocês vão deixar ele em casa, que é pior ainda, um adolescente ficar sozinho em casa, aí é mais possibilidade ainda de ele fazer alguma coisa errada, entende? Então, não é esse tipo de punição, mas ele precisa ir para uma punição de cortar um pouco a diversão, né? Então vamos pensar assim, botar ele no trabalho, levar ele para trabalhar um pouco com os pais, ter algum compromisso importante em janeiro e fevereiro, né? Algum compromisso que faça com que ele não consiga ficar muito tempo ou na praia, ou em algum esporte, ou se divertindo muito com os amigos. Dá para deixar ele sair, né? Ele se divertir um pouco de noite, como se tivesse horário de aula, ainda dá. Ou, sei lá, né? Depende da combinação da família, da estrutura da família e onde essa família mora, se é numa cidade grande, se é numa cidade pequena, enfim, na praia, na cidade, enfim. Mas é importante ser marcado a consequência. É importante alguma coisa ele perder e é importante ele entender que na vida a gente tem dois caminhos de desenvolvimento, o caminho do estudo e o caminho do trabalho. E quanto mais a gente estuda, mais leve fica o trabalho, né? O maior o ganho, o rendimento, o benefício do trabalho. Então, ele precisa entender que o estudo é necessário e que muitas vezes eles só conseguem entender quando eles acabam entrando para a lida assim, de um trabalho um pouco mais chato de fazer, né? Claro que não é todos os pais que conseguem colocar o filho para trabalhar, porque às vezes não tem possibilidade. Tu pode trabalhar num setor público ou num lugar onde tu não consegue levar o teu filho, mas bota alguma tarefa importante para ele fazer. Seja arrumar casa, seja fazer super, seja levar um irmão na escola, ou aqui ou ali, usar eles, gastando o tempo deles, não deixando eles com a impressão de que nas férias eles estão relax e não precisam ter compromisso com nada. Beleza? Acho que a linha de raciocínio para quando se repete o ano é essa. Diferenciar se é o caso 1, o caso 2 ou o caso 3. Se é a dificuldade master, se é uma dificuldade que está apresentando agora e que vão ter que ver o que vão fazer com isso, ou se é um desleixo. E aí cada caso tem um tipo de consequência e um tipo de ação familiar. Beleza? Fica a dica.